a bagueira vai virar baile. Galera Cruz Maltina, seja bem-vindo ao nosso canal, mais um vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, dá essa força pra gente, nós queremos crescer e chegar a cada vez mais vascaínos. Galera, jogo Vasco e Palmeiras, Mané Garrincha, como nós comentamos, né, o Vasco vendeu esse mano de campo no período ainda da 777, lá para o Mané Garrincha, um jogo que é importante, eu até acho que o Vasco deveria jogar essa partida dentro de casa, mas enfim, já foi feita a venda, vai botar dinheiro nos cofres aí e perspectiva de batida de recorde. Atualmente já se encontram vendidos 60 mil entradas para esse jogo, lembrando que o recorde é de 60.123 torcedores mais ou menos no Mané Garrincha, um jogo do Flamengo, e já estamos aí muito perto de bater esse recorde, público presente e público pagante. Isso é uma boa notícia, galera. E a gente sabe que o torcedor do Vasco vai invadir o Mané Garrincha, o torcedor do Vasco vai ser maioria, o torcedor do Vasco vai estar lá apoiando, incentivando, empurrando esse time aí para cima, porque a gente sabe, né, que o Vasco precisa da torcida, o Vasco ele precisa do seu torcedor nesse momento e pelo que nós estamos vendo aí, a torcida vai fazer a sua parte. Esperamos aí que o time também faça a parte dela dentro de campo. Rafael Paiva tem aí boas possibilidades de escalar uma força máxima praticamente aí para esse jogo e esperamos, né, que os jogadores possam corresponder em campo aí à expectativa do torcedor. Eu, como vascaíno, estou esperando, estou com expectativa de que seja um bom jogo. Vai ser um jogo difícil, o Palmeiras é um time muito qualificado, a gente sabe disso, mas a gente acredita aí que o Vasco, na raça, na garra dos seus jogadores, e por que não no talento também de Coutinho, de Payet, de Verratti, de Lucas Piton, se garantindo ali na defesa com o Léo Jardim, que tem feito a diferença. Galera, Léo Jardim é quase um artilheiro do Vasco, né? A quantidade de gols que ele impede no Vasco é uma enormidade. Então vamos confiantes, vamos acreditar aí que o Vasco da Gama pode fazer uma grande partida contra o Palmeiras. Sem dúvida nenhuma vamos ter o recorde do Campeonato Brasileiro de público pagante e público presente no Mané Garrincha, domingo. Um jogão de bola para a torcida do Vasco. Outra notícia também relacionada com o Mané Garrincha é que o jogo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro também pode ser no Mané Garrincha. Dessa vez não foi o Vasco que vendeu o jogo, foi o São Paulo. O mano de campo é do São Paulo e o tricolor paulista está aí negociando, parece estar muito perto de fechar a negociação aí para vender esse jogo para o Mané Garrincha. Nesse caso, tem uma boa notícia para o Vasco, porque a gente está tirando aí, nesse caso, o São Paulo do Morumbi, que é muito forte, né? Apesar de que o Vasco já ganhou várias vezes do São Paulo lá no Morumbi, quem não se lembra, né? Bom, os mais novos não se lembram, eu me lembro como se fosse hoje, 89, 1-0, cruzamento de Luiz Carlos Vinck, se eu não me engano, gol de cabeça de Sorato, 1-0 Vasco campeão brasileiro, em pleno Morumbi. E a gente tem tido aí bons jogos contra o São Paulo, o último jogo contra o Clube Paulista foi em São Januário, o Vasco teve uma excelente vitória, uma excelente partida, e a gente espera aí que esse jogo lá contra o São Paulo no Mané Garrincha seja aí mais uma repetição de uma boa atuação do time do Rafael Paiva, é o que a gente espera. Galera, agora a notícia principal desse vídeo é sobre o atacante David, esse mesmo jogador de 28 anos, chegou ao Vasco por empréstimo, vindo do Internacional. E olha que interessante, né? O Inter pagou 10 milhões de reais pelo David. O jogador chegou ao Clube Colorado, mas não engrenou, jogou aí 38 jogos, se eu não me engano, marcou apenas 2 gols e o Vasco pegou o David aí por empréstimo. E agora, no jogo contra o Flamengo, o David completou aí a meta de 60% dos jogos na temporada. O David atuou 60% dos jogos do Vasco na temporada e mesmo que ele não jogue mais pelo Campeonato Brasileiro, ele já tem aí a meta atingida e o Vasco, por contrato, está obrigado a comprar o atacante David por 18 milhões de reais. 18 milhões e 200 mil reais mais ou menos. Aí um negoção, né, para o Internacional, que comprou por 10, está vendendo por 18. Tá no lucro, não tá, galera? O David é um jogador ok, galera. Sinceramente, o David não é o pior jogador do Vasco. O David é aquele jogador guerreiro, é aquele jogador que corre muito, entrega muito. Marcou gol já pelo Vasco, dá assistência, um jogador
que pode ser usado ali como válvula de escape para o contra-ataque. É um jogador que às vezes retém a bola quando precisa reter a bola no ataque. Tem feito bons jogos. Eu gosto quando a gente tem o David de um lado e a gente tinha o Adson do outro lado, né? O Vasco tinha aí um ataque mais forte do que ele tem tido recentemente, né? Jean Davi, sinceramente, não está rolando, né? Espero que o Vasco busque aí outras alternativas, mas no caso do David, o Vasco vai ter que pagar aí 18 milhões de reais para adquirir os direitos econômicos do jogador. O Internacional só está esperando que o Vasco formalize aí o pagamento. O Internacional já está lá esfregando a mão para receber esse dinheiro por um jogador que ele comprou e para eles foi um grande erro. O jogador não deu certo, o jogador não rodou no elenco do Internacional, veio para o Vasco, melhorou um pouco, não é o pior jogador, volto a dizer, não é o pior jogador, mas eu acho que 18 milhões o Vasco poderia estar gastando aí, quem sabe, em um atleta mais qualificado para o elenco vascaíno. Mas para quem já comprou o Cleiton, né, por uma quantia parecida, para quem já comprou o Cleiton, comprar o David não chega a ser um mau negócio, né, galera? Não sei o que você acha, deixa a sua opinião nos comentários. Para mim, o atacante David é um atacante útil para o elenco atual do Vasco, dentro das peças que o Vasco tem hoje. Não é o jogador dos sonhos, mas dentro das peças que o Vasco tem hoje, o David é titular. Ele é titular, está sendo útil, está jogando aí bem, alguns jogos não tão bem, mas tem sido aí uma peça importante para o Vasco da Gama. Na minha opinião, o Vasco deveria, nas próximas janelas, ter um pouco mais de preocupação na hora de contratar, pensar bem aí na questão contratual, essa questão de você ser obrigado a comprar o jogador caso ele cumpra uma meta. A gente já viu aí casos onde o treinador ficou obrigado a não escalar algum jogador para que o jogador não cumpra a meta, para que o clube não seja obrigado a comprar o atleta. Isso aí é uma coisa, é um contrato que às vezes é uma armadilha para o clube, né? Então, mas vamos aguardar que a diretoria aí, agora no comando do Pedrinho, possa melhorar essas questões e outras também. Eu acho, por exemplo, que a chegada do Jean Davi, não gostei, galera, sinceramente não gostei. Pode ser que o cara decole, pode ser que o cara melhore muito e engrene aí com a camisa do Vasco, mas atualmente, os jogos que eu vi ele atuando do Flamengo, contra o Flamengo, então, foi um jogo assim, para mim o Vasco estava com um jogador a menos, porque a bola parava, chegava nele e ele não dominava, ele não conseguia dar continuidade em uma jogada, fisicamente muito fraco, qualquer embate físico ele já não, ele era vencido, na velocidade também não tinha, drible não tinha, enfim, é um jogador que eu quero muito que me surpreenda, mas Jean Davi parece ter sido aí um jogador que o Vasco não acertou na sua chegada. Mas o assunto aqui é o David. O Vasco está obrigado a comprar o David. O Internacional está lá só esperando os 18 milhões aí do gigante da colina. Deixa a sua opinião aí nos comentários, o que você acha sobre tudo isso. Recorde de público no jogo Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha. Outro jogo que o Vasco vai fazer contra o São Paulo também no Mané Garrincha, e a compra do David, 18 milhões, galera, que o Internacional está levando aí na compra desse jogador. Deixa a sua opinião nos comentários e, como sempre, galera, aqui é Vascão.